Está ao vivo. Boa tarde a todas, boa tarde, doutor Otávio, professor Otávio, e hoje é um dia muito importante. Se falar em direitos humanos, já falamos há bastante tempo, desde 1948, a época da Declaração de Direitos Humanos. Nossa Constituição Federal regula normas definidas de direitos humanos, mas todo dia é dia de direitos humanos. Todo ato que se faz tem que conter normas de direitos humanos. E por que nós resolvemos falar de direitos humanos? Porque é necessário. E nós, da Comissão Feminista da ABRAT, resolvemos, então, falar de direitos humanos das mulheres. Em pesquisas, nos é revelado que 48% das mulheres já foram agredidas. 3 em cada 5 mulheres já foram vítimas de violências em um relacionamento. 56% admite que já cometeram algum tipo de violência com mulheres, 56% dos homens. Então, é importante, neste momento, falarmos de algumas violências que as mulheres sofrem. Nós, enquanto comissão, resolvemos falar de enfrentamento à violência, de combate à violência e as violências que acontecem no meio institucional. Então, é uma honra ter essas convidadas hoje, especialmente, com o currículo que eu vou passar a ler, e que tem propriedade para falar de cada tema, e o nosso presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, um homem feminista e que pratica direitos humanos realmente. Então, eu vou passar a falar do currículo de cada uma, e, em seguida, eu vou passar a fala para o doutor Otávio. Também escolhemos falar dos direitos humanos das mulheres porque os últimos acontecimentos nos preocupam bastante. Mulheres têm sofrido bastantes violências no meio artístico, no trabalho, durante o trabalho, durante a pandemia, realizando o seu trabalho home office. Então, as últimas notícias nos preocupam realmente. Passando a falar dos currículos, eu vou apresentar a doutora Isabela, que antes também, gostaria de falar do currículo de cada uma, gostaria de agradecer imensamente a colaboração de todas, a colaboração do doutor Otávio e a ABRAT e a escola por nos oportunizar este momento. Nas falas teremos doutora Isabela, advogada Isabela Castro, membro da Comissão Feminista da ABRAT, diretora do IBDFAM, vice-presidente do IBDFAM de Santos, vice-presidente do Conselho Municipal de Transparência de Santos, coordenadora do projeto Poço, presidente e fundadora e conselheira do Rotary Clube de Santos Boqueirão. Em seguida, nós temos Dione Almeida, que é advogada, pós-graduada e mestre em Direito do Trabalho, presidente da OAB de Miracatu de 2016 a 2020, diretora suplente da Ferradv, conselheira da Associação Trabalhista dos Advogados de São Paulo e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Também teremos a doutora Luciana Donkovic, advogada, professora, mestre em Direito e Justiça Social, doutoranda em Política Social e Direitos Humanos e diretora da AGETRA. Priscila Barros, também advogada e professora, especialista em Direito e Processo do Trabalho, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Associação de Advogados Trabalhistas de Alagoas. Em seguida, a doutora Mariana Dutra, advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, conselheira do MAT, conselheira da AGETRA e membro da Comissão Feminista da ABRAT. Teremos também, falando sobre essas temáticas, a Rafaela Reis, advogada, vice-presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo, membro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB São Paulo, da Comissão da Mulher Advogada, conselheira do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e integrante da Rede Feminista de Juristas, integrante do Conselho Editorial da Femijuris e coordenadora do MAT. Em seguida, a doutora Larissa Matos, advogada,
professora, mestre e doutoranda em Direito do Trabalho, integrante do corpo docente da Escola da Abrate, e a doutora Luciane Tosse, advogada e professora, mestra em Ciências Sociais Aplicadas, consultora em Direitos Humanos e Gênero, vice-presidente da AGETA e docente da Escola da Abrate. Então, nós teremos um bate-papo, um diálogo bem rico com pessoas que têm propriedade para falar de cada tema. Muito obrigada a todas. E agora eu passo a palavra para o doutor Otávio Pinto para fazer a abertura desse grandioso evento. Muito obrigado, Noélia Sampaio. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a todos e todas e a nossa comissão feminista da Abrate, né? Acho que a Noélia, representando aqui a comissão, está trazendo um trabalho de altíssimo nível, de grande importância, porque não basta que a gente tenha uma comissão de promoção da mulher, né? E que vai pensar numa ótica da mulher que não seja a ótica feminista. Nós não podemos pensar aqui como uma associação de advogados, de advogadas. Ah, vamos pensar na mulher, então, em eventos voltados para a mulher, mas que não tenha a ótica feminista, não adianta, porque a Abrate é uma entidade feminista. Eu aprendi isso com a nossa presidenta, Alessandra Camarano, na gestão passada, né? E nós vamos seguir o que foi implantado aqui. Então, a ideia é que a gente tenha um espaço privilegiado para a discussão do tema dos direitos humanos. Essa data de hoje é uma data emblemática, o dia 10 de dezembro, por conta da Declaração dos Direitos Humanos, mas foi muito feliz a iniciativa do nosso comitê feminista de fazer um evento voltado aos direitos humanos das mulheres, porque aí vai nessa linha que eu estou falando, né? Da gente ter uma atuação feminista. Não basta defender os direitos das mulheres, a gente precisa ir além, a gente precisa buscar exatamente a promoção da reflexão sobre o tema do feminismo. Eu, na faculdade, na USP, eu tive o privilégio de ter aulas lá com o nosso professor Dalmo de Abreu Dalari, né? O professor Dalmo escreveu recentemente um livro que é muito interessante e que vale a pena a gente conhecer, né? Eu gostaria de falar sobre esse livro, porque ele foi objeto de um evento que o professor participou lá na Faculdade de Direito, que é o livro Os Direitos da Mulher e da Cidadã, por Olímpia de Gouges. Quer dizer, na verdade, o professor Dalmo nos conta nesse livro que essa mulher era uma militante em favor dos direitos da mulher e uma das expressões dos sentimentos humanistas, porque ela vivia em Paris, foi vítima de discriminações, humilhações, marginalizações, e quando viu a Declaração dos Direitos do Homem, ela pegou e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e do Cidadão, né? Que história é essa só de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? E ele conta essa história, é um livro muito interessante, editado pela Saraiva em 2016, e que mostra a necessidade da gente estar sempre presente, refletindo sobre esse papel dos direitos humanos e dos direitos humanos para as mulheres. Eu comentei também com a Larissa, essa semana foi publicado aqui o relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, o relatório 2020, né, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. E, folheando esse relatório, essa semana, né, está voltado muito ao exame da questão
da pandemia, né, e como é que se deu a questão dos direitos humanos nesse período, me deparei com um artigo muito interessante de autoria da Conceição Dantas, que faz parte da coordenação executiva da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil e coordenadora do Centro Feminista 8 de Março, no Rio Grande do Norte, onde ela trata exatamente do tema das mulheres na pandemia e nos traz a reflexão sobre o aumento da violência que aconteceu porque as mulheres conviveram mais com homens agressores ao longo desse ano. Mas essa violência também resulta do isolamento das mulheres. Olha que coisa estranha, né? Quer dizer, esse momento tanto traz um aumento da violência, porque a mulher passou a conviver com um homem agressor dentro de casa, mas também porque, com o isolamento, fez diminuir as reuniões nos espaços que proporcionam autonomia e organização das mulheres para que consigam enfrentar coletivamente esses problemas da violência. Então, eu acho que esse nosso encontro de hoje tem esse grande mérito, né, de focar na questão da mulher, na questão da luta feminista e dos direitos humanos na perspectiva da mulher. E é uma alegria a gente ver um evento só com mulheres. Chega de homem falando aqui. A palavra está com vocês. Muito obrigado. Posso já começar? Vocês vão... Obrigada, professor Otávio, pelas palavras belíssimas. A Noélia pediu aqui para eu assumir a posição de mediadora, considerando que ela tem um outro evento para participar. E eu vou chamar aqui o primeiro painel, que vai tratar do enfrentamento às violências, com a doutora Isabela Castro e a doutora Dione Almeida Santos. Meninas, a palavra fica com vocês aí. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo ao lado de vocês. É sempre muito importante a gente tratar do tema, a gente falar, principalmente num dia tão importante quanto é hoje, né? Porque hoje, além de ser o Dia Internacional dos Direitos Humanos, hoje é o dia que encerra a campanha pelo ativismo contra a violência da mulher, contra a mulher. Então, e o que seria essa campanha que eu acho que é importante a gente colocar? É uma campanha internacional, mundo afora são 10 dias de ativismo contra a violência, mas no Brasil nós colocamos 16 dias de ativismo, porque nós começamos um pouco mais cedo, aproveitando o dia 20 da consciência negra e já colocando o recorte cultural, racial dentro dessa pauta do ativismo contra a violência da mulher. Então, é muito importante a gente trazer essa pauta das mulheres, porque as mulheres são sempre mais vulneráveis. E o que os direitos humanos vieram trazer para nós? Qual é a nossa pauta? É uma vida digna, uma vida saudável, uma existência livre para todos. Livre no meu direito de ir e vir, livre no meu direito de ter oportunidades iguais, né? E a gente, infelizmente, ainda não tem isso aqui bem colocado. Não só no nosso país, no mundo inteiro. Mas o nosso país, que tem uma estrutura muito machista, que vem de uma cultura patriarcal, alguns aspectos são reforçados. Daí porque a gente tem que ter muitas ações de combate à violência. E eu queria destacar e mostrar para vocês, até aqui atrás de mim, eu coloquei como perfil o slogan aqui da ONU Mulheres desse ano. Eu vou até sair aqui para vocês verem. Então, 2020, o ano das defensoras dos direitos humanos. Para vocês verem o quanto está sendo importante a gente falar de direitos humanos nesse ano em que o mundo se viu aí dentro dessa pandemia, aonde mudou todo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa maneira de lidar com os problemas do mundo e esse enfrentamento e aumento da violência. E aí, na campanha do ativismo contra a violência, o lema da campanha é "Onde você está que não me vê?". E esse é um convite que eu acho que a gente tem que repassar para todos.
porque a violência contra as meninas, contra as mulheres, ela está em todos os lares praticamente, de um conhecido, de um familiar, todo mundo sabe de algum problema. E cadê as ações para combater? Então, eu acho que realmente, como a ONU colocou, o ano aqui das defensoras, está havendo muita movimentação, graças a Deus, vários grupos, inclusive trabalhando online para vir combater essa violência, mas é preciso muito mais. E aí foi que a gente combinou, eu e a Dione, porque a gente estava aqui conversando, porque eu confesso para vocês, eu não sou especialista no enfoque trabalhista, eu trabalho mais dentro da área da família, mas eu trabalho muito também dentro dessas questões do enfrentamento da violência no direito do trabalho, na questão previdenciária, quando a gente vai falar desses direitos humanos. E aí, colocando na prática, a Dione veio hoje me fazer alguns questionamentos, que eu falei para ela, não, está garantido. E ela, não, porque não tem um código no INSS, por exemplo, para garantir esse afastamento. Não tem ainda como você colocar, por exemplo, a mulher, ela quando é vítima de violência, está assegurado para ela na Lei Maria da Penha a manutenção do emprego, né? O retorno ao emprego, o afastamento remunerado. E aí a Dione me coloca, e cadê o código do INSS para garantir esse pagamento? Então vamos lá, Dione, vamos aquele questionamento todo que a gente estava fazendo, aquele bate-bola, eu acho que é importante você colocar. Liga o som. Ative o som. Boa tarde a todos. Então, conforme nós estávamos falando, Isabela, você fala em invisibilidade e nós temos que lembrar que nós temos um projeto político, né, que invisibiliza essa mulher e essa questão gênero, ela demanda vários questionamentos e gênero não pode ser visto sozinho, nós temos que fazer um recorte, né, com outras intersecções que acabam agravando essa invisibilidade e a própria violência da mulher. E aí nós não podemos deixar de falar em raça. Em outras situações também, como uma mulher com uma mulher gay, lésbica, uma mulher com deficiência. Então, o gênero, que já é uma situação que acaba trazendo essa mulher para uma situação de vulnerabilidade, ele é agravado com essas questões. Então, para nós falarmos em proteção, nós temos que pensar em todo esse contexto. E temos que lembrar também que essa violência, ela não fica só na área de direito de família, no divórcio, na guarda dos filhos. Ela impacta de maneira muito severa no mundo do trabalho, né? E vamos lá, uma mulher que sofre violência, ela tem uma produtividade menor, ela tem uma baixa estima, em razão disso, ela é uma pessoa que tem mais problema de socialidade, automaticamente ela vai ter mais dificuldade em ser promovida, em ascender no trabalho. Consequentemente, em razão da violência também, ela é uma mulher mais faltosa. E a mulher que já é vulnerável, que tende a ser a primeira na lista de corte em uma dispensa em massa, quando esta mulher ela é estigmatizada por ser uma mulher que traz problema, a mulher que apanha do marido, a mulher barraqueira, ela é mais vulnerável ainda a sofrer uma dispensa, que poderíamos falar que é uma dispensa discriminatória, mas que não tem na lei nada que fale que uma mulher que é mandada embora porque ela apanha do marido foi uma dispensa discriminatória. Eu tenho discutido muito essa relação de trabalho sobre gênero, com esse recorte racial, com um amigo meu, o Dr. Renato Barros, que deve estar nos assistindo, que eu mando um abraço, e pensando nessa proteção, nós temos que tentar entender quem são essas mulheres, né? O artigo 2º, e ele fala que quando aquelas medidas do artigo 19 da Lei Maria da Penha forem eficientes, essa mulher ela tem essa garantia de vínculo trabalhista. Obviamente
que este vínculo trabalhista não pode ser visto como aquele vínculo de emprego, de CLT, de carteira de trabalho, mas com o trabalho como um todo. E aí começa a ter um problema. Se nós pensamos quem são essas mulheres, e nós estamos falando em violência, quais são as mulheres que mais são vítimas de feminicídio? Né? Qual é a situação, a escolaridade, qual a raça, qual o grau, a região, se ela é periférica ou não, qual a religião dessa mulher, tudo isso, esse contexto tem que ser considerado, porque a Lei Maria da Penha, ela é fruto de uma condenação do Brasil perante a Corte Interamericana, né? Porque o Brasil ele sempre ficou de braços cruzados para acabar, não fez nada para que acabasse com uma violência que o Brasil contribuiu por ação ou por omissão para que acontecesse. E se eu considero que essa mulher, que é negra, que é periférica, que tem menos escolaridade e que, em razão disso, ela já é preterida aos empregos formais, e se esta mulher, por exemplo, ela não é empregada e ela não contribui com o INSS, quem garante esse rendimento dessa mulher no momento de fragilidade e de vulnerabilidade? Eu advogo também na área de família e nós escutamos as mulheres falando: voltou com o marido porque, bom ou mal, ele pagava as contas e sustentava os filhos. Então, essa vulnerabilidade que foi legitimada pelo Estado, se nós pensarmos que uma Lei Maria da Penha é uma forma de enfrentamento da violência, nós temos que trazer essas questões. E temos que trazer também questões, por exemplo, o que o Estado tem feito para que as empresas adotem políticas também institucionais que protejam essa mulher, que acolham essa mulher. Está entendendo? Então, a gente tem que começar a pensar por esse lado. Eu acho que não pode ser só uma visão simplista. Isso. Eu acho, assim, como a gente estava conversando antes, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei básica, assim, que é maravilhosa, mas ela ainda precisa ser complementada com muitas outras leis para poder instrumentalizar todos os direitos que são previstos ali. E ontem, eu estava conversando com a Dione, ontem teve no CNN um debate muito bom com o Leandro Carnal, falando sobre o assédio sexual, e a Patrícia Vanzolini, advogada criminalista especializada também, e eles fizeram colocações interessantíssimas, e inclusive eles entrevistaram a Joana Maranhão, aquela atleta que sofreu assédio do treinador e que deu origem a uma lei, mais uma lei que veio aqui instrumentalizar a Lei Maria da Penha, que é mudando os prazos prescricionais para que a gente possa ir trabalhar. Então, eu acho que uma frente de estudos aqui nossa na ABRAT é verificar, identificar essas fraquezas, essas necessidades, para que a gente possa trabalhar projetos aí para melhorar essa instrumentalização da lei e a gente poder ajudar um pouco mais o combate à violência. Agradeço muito aqui essa fala e fico à disposição para que a gente possa debater mais depois. Muito obrigada, doutora Isabela, muito obrigada. Doutora Dione, mais alguma coisa? Sim, só o último aporte. Um ponto muito interessante que nós temos que pensar é, essa mulher que tem esse vínculo de emprego e que tem garantido o emprego, ela não tem uma estabilidade, que quando ela retornar, ela não vai ser dispensada com todo esse estigma da mulher problemática na empresa. Acho que nós temos que pensar também nisso. Eram as minhas considerações. Obrigada. Excelentes reflexões, doutora Dione, muitíssimo obrigada pela sua fala, muitíssimo obrigada, Isabela. Dando sequência aqui, eu vou passar a palavra para a doutora Luciana e para a doutora Priscila, que falam aí do Rio Grande do Sul e de Alagoas, para que elas possam tratar sobre os direitos reprodutivos da mulher. Luciana começa, eu começo. Eu acho que vamos na ordem ali, começo então, pode ser, Pri? Pode, fique à vontade. Então tá bem, boa tarde a todos e todas.
Estou aqui ainda com um sol lindo, né? Como vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um prazer estar aqui nesse evento. Então, agradeço ao Dr. Otávio, agradeço a Noélia, a Larissa, pela organização desse evento, né, com mulheres extremamente especiais aqui, e amigas que eu encontro aqui nesse local. Bem, então, eu e a Pri vamos conversar sobre os direitos reprodutivos, né? E nesse dia tão especial, onde a gente está lembrando, né? Talvez, não sei se comemorando, porque não sei se a gente tem muito a comemorar, mas lembrando, né, esse dia que representa o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Falando, então, sobre direitos reprodutivos, eu gostaria de iniciar, assim, a minha breve fala, pensando ou problematizando que as questões de gênero, né, e suas interseccionalidades, elas precisam ficar claras, né, que elas têm que sair do campo do privado, sair do campo do território do lar, da casa, né? O gênero, ele está para além do privado, ele é um problema público, ele é um problema institucional, ele é um problema de Estado. E por essa razão, eu acho que a extrema importância da gente pensar o direito do trabalho a partir dessa perspectiva, né? Pensar o direito do trabalho a partir de uma epistemologia de gênero, uma epistemologia feminista, e pensar de que forma, então, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são violados sistematicamente no ambiente de trabalho, e de que forma o Poder Judiciário Trabalhista ele enfrenta, né, ou problematiza essas questões a partir de uma perspectiva de gênero. E pensar gênero, né, nós precisamos pensar o gênero a partir de uma categoria que eu, na minha opinião, enquanto estudiosa disso, fundamental, que é o corpo, né? O corpo da mulher, o corpo feminizado, não só da mulher, né? Mas um corpo que traz em si uma mensagem que diz: esse corpo pertence, ou ele pertence a uma lógica colonialista, capitalista, patriarcalista, machista. Né? E esse corpo ele se constitui a partir dessa lógica. Então, ele passa a ser um corpo, ele passa a ser um território de disputa, né? Dentro do capitalismo e das relações de trabalho que estão esculpidas dentro dessa lógica. Né? E não foge, então, dessa lógica as questões que envolvem as interseccionalidades do gênero, né? Que são as questões de raça, as questões de classe, as questões de sexualidade. E o campo da reprodução, né, o corpo reprodutivo da mulher, ele precisa ser controlado. E o útero da mulher é um espaço de poder que o capitalismo se utiliza, né? E se utiliza com bastante crueldade, com bastantes dispositivos que impõem, né, às mulheres dor e sofrimento. Então, a questão reprodutiva, ela traz isso, né? E vai nos trazer à tona as questões da divisão sexual do trabalho, o quanto o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo são colocados nessa condição de binária, né? Onde um vai se colocar numa condição de hierarquia em relação ao outro. E aí nós vamos ver o quanto a questão da reprodução ela serve ao capitalismo, não só como uma forma de controle da população, ou, né, para que a gente estanque os nascimentos ou incentive os nascimentos, né? E dependendo ainda mais da raça, da classe social dessas mulheres, nós vamos ver políticas que, por exemplo, de esterilização em massa que aconteceram no Brasil, especialmente com as mulheres periféricas e mulheres negras. Então, esse controle reprodutivo sobre os corpos das mulheres vai estar diretamente relacionado lá ao ambiente de trabalho dela. E aí a gente vai ver questões como, por exemplo, empresas que tinham uma escala, criavam um escalonamento para que as suas trabalhadoras pudessem engravidar. Então, agora, esse ano engravida a Lari, no outro ano é a Lu, né? E aí o empregador, ele controla o sistema reprodutivo das mulheres, né? Ele controla a tabelinha para saber em que mês a mulher vai menstruar, para saber se ela vai ter TPM, como ele vai gerir esse problema, né, dentro do local de trabalho dele. Então, isso gera assédio sexual, não só o assédio sexual, mas ele é um componente determinante do assédio moral das mulheres dentro do local de trabalho. E se o judiciário trabalhista ele não consegue ter
entender a necessidade de julgar as ações que envolvem a vida das mulheres trabalhadoras. Sob uma perspectiva de gênero, nós não temos justiça de gênero. E se não temos justiça de gênero, nós não temos direitos humanos para as mulheres, né? Então, mais ou menos sobre esse enfoque, assim, que eu gostaria de dar uma abertura para a Pri, então, trazer outras questões que também são super importantes para a gente discutir aqui hoje. Verdade. Luan, a gente estava discutindo antes, né, todo esse aparato da classe social, a discussão da consciência de gênero, né? E aí a gente começou a catalogar algumas coisas, tanto inclusive do corpo feminino, né? Inclusive a propriedade, gente, do que a mulher tem nessa reprodução. E a gente começou a perceber que os direitos sexuais, né, e os reprodutivos, eles foram historicamente reconhecidos, gente. São direitos humanos, são direitos fundamentais. A gente precisa entender isso. O corpo da mulher é dela e dos filhos também, porque a gente acaba tendo essa reprodução dentro desse fenômeno natural, né? A natureza que consiste nisso. Porém, o que está acontecendo? A gente está verificando no campo, minando, né, no campo trabalhista, uma série de situações dentro do próprio capitalismo. As mulheres estão tardando a sua reprodutividade. Por quê? Porque ela no grosso modo, acreditamos, né, Lu? A gente estava discutindo isso, que ela está tentando galgar o seu campo no mercado de trabalho. Porque repara o que está acontecendo. Eu acredito que eu estou em Alagoas, né? Estou em Maceió, e não muito diferente em Natal, não muito diferente no Rio Grande do Sul, Curitiba, enfim. A gente é abordada diariamente, falo isso porque minhas clientes, né, mesmo sendo de outros estados, perguntam: a senhora está grávida? Essas são as perguntas. Já teve filhos? Eles não vão perguntar isso para um homem, vão perguntar para a mulher, né? Vai verificar uma situação dependendo da visibilidade do campo do trabalho da mesma, o corpo da mulher, né? Se tem cabelo grande, se tem cabelo curto, se tem o corpo esculpido, desculpa, mas é a realidade. Vão perguntar isso para um homem? Não vão. E, logicamente, essa busca dessa luta feminista, né, digamos assim, porque a gente luta por essa igualdade sempre, apesar de reconhecido na nossa Constituição, né, a gente tem o status dos movimentos sociais que a gente galgou isso aí, né, a gente também tem a situação infeliz da escravização do sexo feminino, que aí tá os estudos de Angels, né? E a gente já estava trabalhando isso indiretamente, Lu, na nossa discussão, né? Que é a divisão sexual do trabalho. Que igualdade é essa dentro da reprodução? Por que as mulheres estão trazendo ou tardando essa reprodutividade? Por que elas estão procurando não... eu até vi, uma colega minha tinha compartilhado uma situação rapidinho, que a tendência agora dos 30 aos 39 anos, a mulher está num crescimento reprodutivo. Antigamente, a gente via dos 18, né, aos 29, por aí. Hoje, a gente está mudando o panorama. Então, será que as legislações por si só, o recuo de uma democracia, não seria a busca do ser humano, buscar mesmo, desculpa a redundância, mas concretizar a consciência de gênero? Né? É a paridade que a gente está buscando tanto, seja em qualquer campo, porque capacidade técnica, capacidade instrutiva, capacidade de se firmar, todos têm, homens e mulheres. E nessa situação, há grande dificuldade com essas perguntas das mulheres no mercado de trabalho. Eu, como advogada, vejo muito digamos assim, essa barreira de se enfrentar, né, aqui em Alagoas. E a liberdade individual dela? Onde é que ela busca? Eu quero ter os filhos aos 39 anos, ponto. Né? Acabou. Seja como reprodução independente, seja casando, seja... Não, a mulher tem que ter essa liberdade individual de decidir também, né?
e como ela queira reproduzir. Gente, tais direitos eles têm que ser tomados também do homem. É uma dignidade intrínseca dela, da pessoa humana. Estamos falando de direitos humanos. Então, a gente tem que conferir o valor de direitos ao homem, né? E homem, eu estou falando geral, mulheres, por favor. Então, buscar essa garantia de liberdade é o que a gente estava tardando e falando muito, a necessidade de cada vez da mulher se colocar afirmando no mercado de trabalho, né? E quando a mulher busca essa autonomia, só essa consideração final, vou deixar a Luciana, porque a gente ia bater um papo sobre a questão do aborto ao final, ela busca, acaba gerando um processo tardio de reprodução, automatizado, né? A realidade que estudamos no tempo atual, falo, né? Atrai, infelizmente, a grande dificuldade para nós mulheres, como mães, principalmente quando a gente se torna mãe, e muitas vezes no judiciário, vou falar na minha prática, né? Que a gente tem várias mães advogadas que precisam levar os seus filhos para o Poder Judiciário. Isso é uma outra discussão. Será que o Poder Judiciário também tem aparato suficiente para atender essas mães que acabaram de se reproduzir, né? Que não podem deixar seus filhos em casa? Caso de se pensar. Lô? Lara, então, só para a gente concluir, temos muitas questões para falar, né? Mas só para finalizar e deixar algo para que a gente possa refletir também, o quanto esse controle, né? O quanto esse corpo da mulher em disputa ele é significativo, que nós temos algumas barreiras, né? Que não são aleatórias, elas são barreiras pré-constituídas, são dispositivos de poder sobre o corpo das mulheres, que é a falta de regulamentação ou de regularização de um aborto público, legal, né, e gratuito e seguro para as mulheres, para que elas possam efetivamente garantir o direito que a Constituição assegura de planejamento familiar, né, sem que haja qualquer interferência nesse planejamento, quando ter filhos, quando não ter filhos, as formas de contracepção ou não, que as mulheres deveriam ter o direito de escolha. Mas aí a gente vai trabalhar isso numa outra... Vamos ter que ter um outro dia só para falar sobre isso, tá bem? Muito obrigada. Muito obrigada, meninas, Luciana, Priscila, pela abordagem. O tema de vocês já abriu aí espaço para o painel que a Mariana e a Rafaela Reis, elas discutirão sobre direito do trabalho saudável. Então, vocês já tocaram um pouquinho aí na questão do direito do trabalho saudável, lembrando que o meio ambiente do trabalho ele tem previsão na Constituição. Ele está ali expresso no artigo 200, inciso 8, na parte do SUS, tem ali prevista a questão do meio ambiente do trabalho. Então, vejam o quanto isso tem uma relevância. Não está só como um direito previsto em tratados internacionais, mas também está reforçado aqui na nossa Constituição, aparecendo aí como um direito fundamental. Então, eu deixo aqui a palavra com a Mariana e a Rafaela para elas tratarem aí da questão da discriminação, do preconceito e do assédio. Meninas, a palavra fica aí com vocês. Boa tarde a todas e todos. Agradeço bastante o convite da Abrat. Como o tempo é curto, eu já vou mergulhar direto no assunto. Estava aqui fazendo algumas notas e eu percebo que a gente sempre pensa no trabalhador e na trabalhadora como algo externo, algo de fora. A gente esquece de olhar para dentro. A gente esquece de olhar para a advocacia. Estamos aqui no chat com mulheres advogadas trabalhadoras que já tiveram seus direitos reprodutivos, já tiveram seus direitos ao corpo, já tiveram seus corpos, suas integridades, suas ciências, suas expertises alvejadas pela violação sistêmica e sistemática que a advocacia comete contra si mesma. Se estamos falando de direitos humanos, estamos falando de direitos políticos, o direito de votar, de ser votado. Estamos falando de direitos econômicos, estamos falando da criação de auxílios específicos, algo que nessa pandemia pouquíssimas instituições fizeram. 0 fizeram propriamente.
Estamos falando de benefícios básicos que só acordamos para a necessidade deles agora há pouco. Agora há pouco surgiu o auxílio gestante. Agora há pouco se sancionou a licença maternidade própria para advogado. Não é algo que se tem em mente. E ainda estamos discutindo sobre a aposentadoria das mulheres advogadas. Não temos direitos políticos, não temos direitos econômicos, não temos direitos sociais e culturais dentro das instituições em geral. Todos temos que fazer este autoexame, todos temos que fazer essa autocrítica, todos temos que cortar na carne e pensar nisso. A trabalhadora não está lá fora, ela está aqui dentro também. E essa é uma trabalhadora que precisa dar exemplo. Essa é a trabalhadora indispensável à administração da justiça. Se ela não tem justiça para ela mesma, como é que ela quer sentar na vara do trabalho de São Gonçalo e defender a justiça para os outros? É algo que a sociedade está questionando atualmente. Nós estamos numa dificuldade máxima de efetivar o projeto constitucional de trabalho para a advocacia. A advocacia está sendo vilanizada porque não consegue efetivar a principiologia constitucional para si mesma. Temos a mania de culpar o outro, mas não olhamos o que estamos fazendo conosco. Nós temos que dar exemplo, não estamos dando exemplo. Tivemos avanços? Tivemos. Os direitos humanos das mulheres estão sendo respeitados? Sim. Em termos, num primeiro olhar, eles parecem ser respeitados, parece haver um progresso. Mas se a gente faz um ajuste mais fino nas lentes do óculos, se a gente observa uns milhares e milhares de recortes de estruturas discriminatórias que temos, percebemos que não estamos avançando tanto assim. Percebemos que em 90 anos da máxima instituição, ainda estamos discutindo se mais da metade da advocacia deve ser representada. Ainda estamos discutindo se 31% daqueles aprovados no exame de ordem, como aplicado pela FGV desde 2010 até agora, devem ter cota ou não, se precisa de censo ou não, sabendo que a gente tem 31% dos aprovados nos últimos 10 anos. Dentro desse sistema, a gente ainda quer fazer censo. Sabendo do peso das estruturas discriminatórias das mulheres negras, praticamos ativamente, francamente, aqui dentro, o assédio contra uma série de mulheres negras que tentam denunciar o que acontece dentro de estruturas, dentro das instituições, quando elas se deparam com as estruturas opressoras silenciando, não permitindo sua representatividade. Identificamos isso diariamente. Diariamente, mulheres negras dizem que estão sendo vítimas de racismo dentro das salas de audiência, e as prerrogativas não sabem o que fazer com isso. Diariamente, nós temos a prerrogativa do advogado, nós temos a prerrogativa de trabalhar, nós temos aqui a nossa estrutura de trabalho violada, e diariamente nós somos silenciadas, somos ameaçadas de processo porque estamos vilipendiando a estrutura de ordem, estamos ofendendo os dirigentes de ordem quando dizemos que a ordem não está nos tratando com isonomia, que a associação XYZ não está nos tratando com isonomia. Nós, enquanto advocacia, somos os maiores violadores de direitos humanos que se vê no Brasil. Sou advogada e, para mim, isso é triste constatar. Somos nós os piores. Somos nós que não estamos deixando progredir aqui dentro. Somos nós que não estamos dando exemplo. Se a gente não dá o exemplo, a gente não tem como criticar o trabalhador, a gente não tem como criticar o empregador que forçou as mulheres negras a voltarem ao trabalho com o Covid. A gente está falando de abril, a gente está falando de empresas que nos estados de Goiás, nos estados do Pará, forçaram o retorno presencial aos trabalhos com o Covid solto, em plena primeira onda. A gente não pode criticar essas pessoas se nós, enquanto advogadas e advogados, enquanto donos e donas de escritórios de advocacia, pedimos a volta das nossas advogadas em maio.
Forçamos a volta das advogadas negras em junho. Mulheres com filhos, mulheres morando com seus pais e mães idosos. Mulheres que não conseguiram dar conta da carga mental que é você entrar no escritório, que não tem janela, só o ar-condicionado, você vê o seu colega na mesa colado com você, tossindo, e o seu empregador nada fez, mulheres que não aguentaram essa carga e por isso foram dispensadas e que agora não têm um auxílio ali para a ordem, pedem auxílio à ordem, às suas associações de classe e não tem, a gente não está socorrendo essas mulheres, a gente está violando os direitos sociais delas, a gente está violando os direitos culturais delas quando a gente fala que elas são muito... Ai, mulher é muito assim, mulher é muito assado. A gente é o pior violador de direitos humanos que a gente conhece. Para mulheres, para pessoas negras, para pessoas LGBTQIA+, para pessoas com deficiência. A gente é o pior violador de direitos humanos, principalmente no que tange trabalho, porque a gente não se reconhece como trabalhador. Temos uma glorificação da advocacia que nos impede de ver que nós cumprimos jornada. A gente começa às 8 e termina às 18. Temos chefe, porque, afinal de contas, a pessoa que senta ali na mesa de audiência, ela não pode, por muitas vezes, ela não pode fazer o acordo sozinha, ela precisa ligar para o escritório e perguntar. Nós somos os piores. Enquanto a gente não fizer essa autocrítica, os avanços que temos tímidos na sociedade acabam não se refletindo. Eles acabam virando retrocesso. Vimos isso em 2018. Está repercutindo ainda no Palácio do Planalto. É bom que a gente comece a fazer essa autocrítica. Porque 2022 está aí e a coisa pode ser pior. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Falar depois da Rafaela fazer essa... mexer com a gente desse jeito, né? Mas tá, vamos lá. Acho que nós somos as únicas que não combinamos antes, eu estava comentando com ela. Nós somos as únicas que não conversamos antes e no fim vai dar um link bem interessante, porque eu tenho... A minha fala também é crítica, acho que a fala de todo mundo aqui não tem como ser uma fala crítica, né, dentro desse tema que a gente está abordando aqui. Mas, enfim... Antes de tudo, apesar da Rafaela ter atropelado um pouquinho meu tempo, e do tempo ser curto, eu vou ter que agradecer, eu preciso começar agradecendo aqui a oportunidade, porque essa é a minha primeira participação num evento como membro da Comissão Feminista da ABRAT. Eu fico muito feliz com isso, porque... o tema da comissão é um tema que é muito caro para mim, e a ABRAT é uma instituição que eu tenho muito respeito, muita admiração, porque é uma instituição histórica de luta, enfim, eu tenho amigas e amigos queridos, inclusive, que fazem parte dessa história, então eu só precisava fazer esse registro inicial, apesar do tempo estar curto, tá? Esse debate que a gente está trazendo hoje, tá? Eu fiz a minha fala, como eu falei, vai adiante, vai fazer um link com a fala da revoltada da Rafaela. Brincadeira, Rafa. 1 minuto. Não vou falar, acabou, chega. Bom, enfim. A visão que eu vou compartilhar com vocês hoje, pessoal, é a minha visão prática, tá? Da minha prática da advocacia. Minha advocacia é uma advocacia trabalhista, é uma advocacia social. Eu não vou trazer uma abordagem acadêmica aqui, como alguma das gurias já trouxeram, e como a Luciana e a Larissa certamente vão trazer, tá? Eu atuo, quem é minha amiga aqui, que me conhece, a grande maioria... ou boa parte das meninas aqui me conhece, sabe, eu atuo num escritório pequeno, meu, escritório próprio, num grande bairro na periferia aqui de Porto Alegre. E como eu vou falar da mulher trabalhadora, nesse painel a gente está falando sobre, né, o direito da mulher trabalhadora ao meio ambiente de trabalho, ao trabalho saudável, ao trabalho digno, e a gente tem que fazer referência em que pese que todos devam saber, todos e todas devam saber. Esses direitos da mulher trabalhadora, eles são direitos humanos, são direitos trabalhistas e são direitos humanos, como a gente vem falando aqui, né? Eles estão lá no nosso artigo 7º da Constituição. Eles têm o caráter formal e material de direitos humanos.
E o direito do trabalho saudável, o direito ao trabalho saudável, como a gente está falando aqui nesse painel, ele está inserido nesse contexto. Então, qualquer discriminação ou qualquer assédio à mulher trabalhadora, tanto a advogada como a Rafaela estava falando, que ela sofra no ambiente de trabalho dela, é uma violação aos direitos humanos dela. E a gente eu vejo na minha prática advocatícia diária, isso rotineiramente. E eu atendo, e trazendo para o tema que a gente está trazendo aqui, que a gente está debatendo aqui, eu atendo trabalhadoras. E eu atendo dentro desse recorte que a Rafaela falou, que a Dione falou, eu atendo trabalhadoras, eu atendo trabalhadoras negras, eu atendo trabalhadoras negras pobres. São as mulheres, são as clientes que eu atendo. E o número de assédio e a intensidade do assédio que essas mulheres sofrem é muito peculiar. É muito, muito, muito peculiar. E elas terem coragem de recorrer ao judiciário para trazer esse assédio, esse sofrimento e essa violência que elas sofreram, é muito baixa a incidência, assim, são poucas as que têm essa coragem. Muitas eu atendo, converso, e elas não têm a coragem de levar ao judiciário, porque aí aqui entra o que eu penso que linka com o que a Rafaela estava falando. A minha crítica vai para o judiciário, porque elas vão para o judiciário e no judiciário elas vão ser violentadas de novo. Eu digo isso com a minha experiência de advogada trabalhista de mulheres pobres, negras, assediadas, que sofreram assédio no ambiente de trabalho. Elas vão chegar lá e elas não vão ser vistas pela magistratura como mulheres, como pessoas, como detentoras de direitos. Elas estão invisibilizadas, como acho que a Dione já falou aqui mais cedo. Elas são totalmente invisibilizadas. E aí entra o que a Rafaela estava falando, né? Se a advocacia não é capaz de reconhecer que ela é detentora desses direitos, como é que a gente vai chegar lá para representar a nossa cliente perante um magistrado ou uma magistrada? Porque não vamos nos enganar, as magistradas também, mulheres também oprimem mulheres. Como é que a gente vai chegar lá perante o Estado, representado ali pela figura da magistratura, um Estado que não está reconhecendo aquela pessoa sequer como um ser humano, muitas vezes? Essa é a visão que eu tenho, que fique claro, eu sinto dessa forma. Que eles não estão vendo, a magistratura não vê os jurisdicionados, as jurisdicionadas nesse caso, como seres humanos. E a gente tem que estar bem ciente dos nossos direitos, e se a gente não está ciente dos nossos direitos, como é que a gente vai se impor ali para defender os direitos da nossa cliente? É essa a experiência, é essa a realidade das mulheres, dessas mulheres, desse recorte, inclusive, que eu trouxe, de todas as mulheres, na verdade, mas como a Dione falou, agravados por esses recortes da questão da étnico-racial, né? Então, eu penso que esse nosso debate ele passa necessariamente pelas instituições. A Rafaela estava falando de instituições, aqui eu estou falando de instituições também. Não é uma questão moral, não é uma questão nossa particular, é uma questão estrutural, como a gente já sabe muito bem. Só que a gente, como advocacia, a gente está inserido dentro dessas estruturas e a gente tem um papel aí a exercer, está lá na Constituição, em que pese pareça ser ignorado com uma certa frequência, ou quase sempre, nós somos indispensáveis à administração da justiça, né? Então, vamos lá e vamos tentar vamos refletir, eu trago isso para a gente refletir juntas e juntos esse problema, da total incapacidade do nosso judiciário trabalhista de tutelar, de enxergar essas pessoas, essas jurisdicionadas, e de tutelar de fato, de entender que de fato elas têm direitos. E aí também entra a importância da abordagem, porque a abordagem prática, minha abordagem prática que eu estou trazendo hoje, ela não é estanque, não é só ela que vai resolver, obviamente. A gente precisa da academia, a gente precisa da teoria, a gente precisa desses debates cruzados, a gente precisa dos conceitos, a gente precisa das pesquisas e das análises, que são obviamente indispensáveis, e essa é que é a contribuição que as outras colegas estão trazendo, irão trazer ainda, tenho certeza,
no próximo painel, para a gente tentar aqui, porque a gente não vai esgotar o tema, com certeza, até nesse tempo curto, e mesmo que fosse de 3, 4 horas, 5 horas, 24 horas, a gente não esgotaria o tema, mas a gente trazer aqui reflexões para a gente tentar superar esse problema, que é a invisibilização e a opressão das mulheres no nosso judiciário trabalhista, quando buscam a defesa dos seus direitos. É isso. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Rafaela, pelas falas tão críticas e reflexivas. Complementando o debate aí, eu vou iniciar aqui o painel 4, que coube a mim e a Luciane. Nós vamos tratar sobre a questão da igualdade de gênero, justamente nas instituições públicas e privadas. E eu começo a minha fala lembrando que o Constituinte de 1988, ele elegeu a pessoa humana como a ideia central e o valor ali supremo do ordenamento jurídico. Então, a dignidade da pessoa humana já aparece topograficamente localizada ali na Constituição, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. E aí vem uma série de princípios que são todos correlacionados a essa questão que vocês tocaram tanto, que é o respeito à dignidade da mulher. E a gente passa ali pelo artigo 5º e no caput já encontra ali bem clara a questão do princípio da isonomia, que é tão inobservado. Princípio esse que a gente vê aparecer na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é lá da década de 40. E a nossa Constituição se inspirou nessa Declaração Universal de Direitos Humanos. E ainda, nesse ponto da questão das instituições públicas e privadas, principalmente as instituições privadas, eu lembro que a Constituição traz um princípio, que é o princípio da função social, que ele aparece ali no artigo 5º e depois ele vai aparecer com muita nitidez lá no artigo 170 da nossa Constituição. E esse princípio da função social, ele impõe à propriedade privada e não deixa também de impor aos órgãos públicos a observância de toda a ideia que a Constituição trouxe, respaldada ali, centrada ali na questão da dignidade da pessoa humana, tá? Também a gente tem que lembrar que, apesar de a gente ter diversas normas tratando da questão da isonomia, da paridade de gênero, da paridade racial, da impossibilidade de se implementar políticas discriminatórias no ambiente de trabalho, a gente ainda encontra barreiras e tem gente que ainda diz, nós precisamos de uma lei para resolver isso. E nessa questão da lei, teve um dos países que tratou da questão da isonomia salarial no ambiente de trabalho em empresas privadas, foi a Islândia, em 2018, que deu aí um passo importante na questão da igualdade salarial. E aí eu pergunto, a gente precisa de uma lei? Será que a Constituição não resolveria já essa questão, né? E aí, não é só o Brasil que enfrenta essa problemática. Agora, em outubro de 2020, a Espanha, e eu ando pesquisando algumas coisas por lá, até porque minha pretensão é estar lá para fazer um doutorado de sanduíche, a Espanha aprovou 2 decretos que têm a finalidade de proporcionar igualdade de gênero nas empresas lá na Espanha. Ou seja, o problema não é só nosso. A gente vê que países que a gente tem um olhar, olha ali para a Europa, eles são tão evoluídos, eles são tão melhores, eles enfrentam também esses mesmos problemas, tá? E esses decretos aí, no caso da Espanha, eles visam exatamente proibir a diferença salarial entre homens e mulheres, tá? Exatamente isso. Algo que eu vejo que nós não temos necessidade de fazer, porque já temos aí uma Constituição deixando isso muito claro. Também a gente tem que lembrar que nós estamos num país que a sociedade é permeada ali por um machismo extremamente estrutural. E que quando alguma empresa tenta fazer uma política positiva, uma ação positiva, para desenvolver a questão do combate ao preconceito, do combate à discriminação, da implementação efetiva material do princípio da isonomia, nós começamos a ouvir vozes na sociedade de que a empresa está agindo errado. Exemplo recente, a questão da Magazine Luiza. Tá? Mas, bem, o fato é que, para a solidificação desses direitos,
cabe tanto aos entes públicos como aos entes privados valorizar a questão da dignidade da pessoa humana. É questão, minha gente, de responsabilidade social. Tá? Igualmente, cabe ao Judiciário e cabe ao Ministério Público tomar a frente de algumas ações e respaldar melhor essa questão quando ela vai para o Judiciário. O Ministério Público, por exemplo, tem um papel essencial na defesa dos interesses difusos, coletivos, e tem um instrumento importantíssimo aí, que é a ação civil pública, para combater discriminações em diversos ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Tá? E aí eu também chamo a responsabilidade o Ministério, ex-Ministério do Trabalho, os próprios auditores do trabalho, tá? E os sindicatos. Muitos aqui, inclusive, advogam para sindicato, a própria Luciane passou um bom tempo fazendo isso, e ali nos sindicatos a gente consegue visualizar o quanto eles são compostos na diretoria ali, majoritariamente, ou se não em sua unanimidade, por homens. Qual é o exemplo que esse sindicato dá para o ambiente de trabalho feminino? Né? Então, quando a gente fala aqui de responsabilidade, não é só a responsabilidade da empresa privada, é também a responsabilidade do sindicato. Ele é um ator social. E quando a Organização Internacional do Trabalho fala da essencialidade da participação dos atores sociais em relação aos temas de direito do trabalho, esses atores são Estado, sindicatos e empresas privadas. Então, a gente não pode focar só na empresa privada como se ela fosse a questão mais problemática. Não, a gente também tem que lembrar que o sindicato tem um papel essencial nesse sentido. E eu finalizo aqui a minha exposição e passo já a palavra aqui para a Luciane, para que ela possa dar sequência ao debate. Lu, microfone. Foi. Bom, eu quero saudar muito, né, a Comissão Feminista por ter organizado essa atividade. Quero fazer essa menção de que nós estamos bem felizes, professor Otávio, que a gente já percebeu que o trabalho da Alessandra vai seguir, a gente vai ter os espaços para a Comissão Feminista e para as mulheres poderem discutir as questões de gênero de uma forma plural e com diversidade, então eu quero fazer esse registro. Eu havia preparado aqui, porque o meu tema era instituições, mulheres em instituições políticas, públicas e privadas, todo um arrazoado aqui sobre a questão da política do reconhecimento, que é onde eu acho que as mulheres se colocam dentro da questão da distribuição dos cargos na vida pública e na vida privada, ia falar da construção desse discurso masculino hegemônico, ia falar do quanto esse conceito de universalidade ou de humanidade masculina, ele compromete a distribuição de cargos, de posições e de espaços discursivos das mulheres no mundo, de uma forma geral. Mas, considerando a fala do professor Otávio, assim, eu tenho, professor Otávio, uma consultoria chamada Ó Mulheres, por conta da Olympe de Gouges, né? Ela saía pelas ruas de Paris dizendo, ó mulheres, por que não se defendeis e tal? Porque ela tinha o panfleto, então, da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, eu quero tentar trabalhar aqui duas coisas que eu acho que são importantes, assim, pegando o gancho da fala da Larissa e de várias outras falas. Por que nós temos essa impressão de que os direitos das mulheres e os direitos humanos das mulheres são tardios, né? E eles, de fato, são. A gente comemora hoje a DUT, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, mas a primeira vez que se discute a questão de gênero na ONU de uma forma legítima, correta e posicionada é na Convenção das Mulheres em Nairobi, no Quênia, né, em 1993. Não conseguimos colocar lá na Convenção de Nairobi a discussão sobre o gênero como normativa, então ficou acordado que isso integraria a Conferência de Viena. Só em 1995, lá na Conferência da China, que a gente consegue, então, estabelecer os direitos das mulheres também são direitos humanos. E isso tem muita relação com essa questão desse modelo masculino, branco, heterossexual, ocidentalizado, né?
do norte global como um modelo de humanidade. Então, até 1995, meus queridos e minhas queridas, nós mulheres éramos um setor da humanidade, né? Éramos apenas um anexo da humanidade. A ONU e as declarações internacionais de direitos humanos não nos viam como o todo. E é muito importante que a gente tenha conseguido isso na China. E é mais importante que a gente tenha conseguido, em 1997, que o Conselho Econômico e Social da ONU tenha, então, definido esse conceito de transversalidade da perspectiva de gênero como um processo de avaliação das implicações para as mulheres de qualquer ação planejada. E aí a gente vai incluir aqui legislação, política, programas em todas as áreas, em todos os níveis, como estratégias para que as mulheres possam ter uma dimensão integral do desenho, das implementações, dos monitoramentos, das avaliações das políticas e dos programas em todas as esferas políticas, econômicas e sociais, de modo que as mulheres e os homens, então, se beneficiem de forma mais equânime dos bens sociais da humanidade. Então, o objetivo final é sempre alcançar a igualdade de gênero. É importante isso por quê? Porque a Plataforma de Ação de Pequim traz como objetivo principal e central o empoderamento das mulheres. E isso vai realçar a importância que a mulher tem que adquirir sobre o controle do seu desenvolvimento. E aí aqui entra todo o papo que a gente fez aqui com a Rafaela, por exemplo, e com a Mariana. E aí os governos, a sociedade, as instituições e o Estado devem garantir, criar condições para que esse processo de controle sobre o seu próprio desenvolvimento seja efetivo. Já vi aqui no meu cronômetro que eu entrei nos 5 minutos, né, Larissa? Mas eu quero finalizar com 2 coisas. A primeira delas dizendo isso: não existe direitos humanos sem efetividade. Senão nós vamos estar falando sempre em direitos humanos em tese. Nós precisamos de um sistema de justiça, de um sistema social e de política pública que garanta direitos das mulheres, direitos raciais, direitos étnicos, geracionais. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que eu sempre gosto de finalizar um pouco as minhas falas, lembrando sempre as mulheres que escrevem nesse mundo e que são importantes para nós. E eu acho que nessa questão da mulher se colocar e de como a sociedade a vê e do quanto é importante que a gente produza resistência, eu quero aqui citar um poema da Rupi Kaur que diz o seguinte: você me diz para ficar quieta porque minhas opiniões me deixam menos bonita, mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Obrigada, gurias. Adorei, Luciane, adorei. Luciane ou Frida? Assisto. Não, deixa eu só fazer esse registro, tá? Estou de Frida, mas o mais importante, até para a gente fazer uma linguagem inclusiva para as mulheres que estão nos assistindo e não estão nos vendo. Eu estou com um pañuelo verde na minha cabeça, porque hoje é o Dia Nacional na Argentina do pañuelaço para que se legalize o aborto. Eu, como sou uma mulher, uma feminista, a favor da legalização do aborto e da não discriminação, tenho para mim exatamente essas 3 bandeiras. Educação sexual para as mulheres poderem escolher, decidir, anticoncepcionais para não precisar abortar e aborto legal para não precisar morrer. Então, é por isso que só esse registro que eu acho bem importante. Excelente. Gente, nós estamos aqui chegando ao final do evento. Tem alguém que queira complementar alguma fala rápida? Eu vou utilizá-la rapidinho e pedir desculpa porque o tempo da gente foi tão limitado. Eu esqueci de agradecer pelo convite, né? Com toda certeza, é uma satisfação imensa, junto com o painel de Luciana. Nossa, difícil o tema, né? A gente já tinha discutido sobre isso antes, e que desafiador que esse tema, esses painéis, eles intercedam, digamos assim, para todo mundo repensar, né? Ampliar
agradecer, né, a Abrat, agradecer a ATAL, daqui de Alagoas, né, a Associação dos Advogados Trabalhistas, sempre para a gente poder ampliar nos nossos estudos. Obrigada a todos. Mais alguém? Pode abrir o microfone e falar. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite aqui e gostaria de lançar uma provocação. Estamos aqui pensando na principiologia constitucional, mas é bom a gente fazer a crítica dela e ver que ela tem problemas também. Afinal de contas, a pessoa humana, ela vem de um conceito básico. Na época em que esse conceito foi feito, a pessoa humana era branca, masculina, preferencialmente com 40 anos, com carros da moda, comprava nos shoppings mais luxuosos, enfim, essa pessoa é pré-determinada. Essa pessoa não se parece comigo, não se parece com todas as que estão aqui debatendo. Essa pessoa humana que está na Constituição, que também é a pessoa que define o ideal de advocacia, só se parece com o querido presidente que está aqui. Nós precisamos problematizar, precisamos pensar e precisamos reestruturar essa pessoa, para que essa pessoa sejamos todos nós. Espero que esse debate seja só o princípio, aqui na Abrat, no Bati, em todos os lugares possíveis e imagináveis. E é isso, sigamos todos juntos, juntas, juntos e juntas. Obrigada, gente. Muito obrigada, Rafaela. Excelente reflexão, que nós possamos incluir nesse conceito de pessoa humana todas as pessoas, para que elas se sintam incluídas, porque, na verdade, a ideia da principiologia não é excluir, é incluir. Então, que essa teoria que está ali presente na Constituição, a gente consiga realmente colocar em prática, porque a ideia é inclusiva, de nenhuma forma ela é exclusiva. Gente, agradeço demais. Professor, quer fazer alguma consideração final? Olha, a consideração que eu quero fazer é que vocês estão de parabéns. Acho que foi uma reflexão de altíssimo nível e muito importante que o dia 10 de dezembro de 2020 ficou marcado aqui na Abrat, na escola da Abrat, pelo debate dos direitos humanos para as mulheres. Vamos repetir isso outras vezes, tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigada, professor Otávio, presidente, né? Eu que fico ele chamando professor, presidente da Abrat. Muito obrigada a todas as colegas que estiveram aqui, a todos que estiveram também dedicando um tempo para nos ouvir. A live vai ficar gravada para que a mensagem seja aí replicada, depois a gente divulga o link. Agradeço demais, agradeço em nome da Noélia, que é a presidente da comissão, e que não pôde aqui concluir o evento, porque ela já está em outro evento também dedicado ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu deixo aqui meu abraço para todos, para todas as mulheres que estão aqui, e finalizo aí o evento, que a pretensão é deixar a mídia aí disposta, disponibilizada na plataforma da Abrat aí no Facebook. Tá bom, pessoal? Tchau, muitíssimo obrigada.